E aí, pessoal, tudo certo? Estamos iniciando então mais um vídeo aqui da nossa série do YouTube do Top 5 Informática para o concurso público da Polícia Civil, certo? Concurso que tem previsão para sair então agora final do ano de 2022 ou início do ano que vem, ok? O episódio de hoje então é sobre navegadores, 5 questõezinhas da Fundatec, a nossa provável banca do próximo concurso público aí, foi a banca do último concurso e provável banca do próximo concurso, certo? Navegadores, então, 5 questõezinhas de navegadores para a banca Fundatec. Lembrando sempre, todas as questões que a gente está estudando aqui nessa série da Polícia Civil, tem um PDF e está disponível o link aqui na descrição do vídeo, certo? Então, tu pode fazer o download gratuito, fazer as questões. Inclusive, tu pode fazer o download agora, pausar o vídeo, tentar resolver as questões e volta para a correção, certo? O que estudar sobre navegadores? Bom, como a gente ainda não tem um edital publicado, no momento da publicação desse vídeo não temos um edital publicado, eu recomendo, então, tu não focar tanto na parte visual dos navegadores, porque é um recurso que pode sofrer atualizações, né, ao longo aí, mais adiante, até sair o edital. Então, tem algumas questõezinhas, assim, mais frequentes da Fundatec, que é padrão para todos os navegadores que tu pode focar nesses conceitos, que é a navegação anônima, os favoritos, os históricos, tal, essas coisas assim, ok? Então, vamos dando início. Então, a primeira questão diz o seguinte: analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras e F se falsas. Aqui tem uma questãozinha, então, sobre Gmail, porque esse concurso público também cobrou correio eletrônico Gmail, tá? Mas é uma questão que mescla os conteúdos. A primeira assertiva, no Internet Explorer, é possível salvar um site como favorito, verdadeiro, né? Qualquer navegador tem esse recurso dos favoritos, onde é possível tu salvar sites como favoritos. No Mozilla Firefox é possível abrir várias abas em uma única janela. Verdadeiro, né? A Fundatec gosta desses conceitos de abas e janelas e tem gente que erra esse tipo de questão e não pode. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Bom, acabou abrindo o Google Chrome. O que eu abri aqui? Isso aqui é uma janela, né? Isso aqui é uma janela. Aqui a gente tem uma guia ou aba, vai depender do avaliador, é sinônimo, ok? Aqui a gente tem guias, 2 guias dentro de uma janela, tá? A banca pode fazer uma questão falando o contrário, que a gente tem 2 janelas dentro de uma guia, vai estar errado, tá? E tem gente que cai nessa pegadinha. E recentemente teve umas 2, 3 provas da Fundatec que caiu esse tipo de questão e teve gente que errou. Então é muito importante ficar atento. As abas, elas estão dentro das janelas e não o oposto, tá? A janela é a parte mais externa do navegador, certo? Do recurso, né? Do software. No Google Chrome, é possível abrir uma janela no modo de navegação anônima, na qual é possível navegar com privacidade sem que outras pessoas vejam suas atividades, conforme configuração padrão do navegador. Aqui tem um porém, não sei se ninguém entrou com recurso e tal, mas isso aqui, para mim, é falso. Daí teria que ver no gabarito se isso aqui seria anulado ou se tem uma alternativa correta com falso aqui. Por quê? Na qual é possível navegar com privacidade sem que outras pessoas vejam suas atividades. Vocês estão estudando aí para a Polícia Civil, né? Vocês são aprovados, assumem o cargo. Lá dentro vocês vão utilizar o computador, por exemplo, né? Alguma coisa assim, vocês utilizam a navegação anônima. Essa rede, seja uma intranet, seja um sistema da Polícia Civil, a internet que vocês estejam utilizando dentro do sistema da Polícia Civil, ele possui um setor de TI, né? De tecnologia lá, um administrador de rede que trabalha com isso. Quando vocês estão lá acessando essa navegação anônima, o que vai acontecer é que quando vocês terminarem a sessão e fechar essa navegação, dados de navegação como cookies, formulários, cache, essa coisa toda, ela não é armazenada no histórico do navegador, tá? Mas o profissional de TI, o administrador de rede, se ele quiser, ele consegue ver os sites que vocês estão acessando. Então, o usuário não está navegando de fato com privacidade. Outras pessoas conseguem ver as atividades. Então, na concepção, e essa é uma concepção bem geral da Fundatec, essa aqui é uma exceção, que ela deu aqui verdadeiro. Mas, de forma geral, essa afirmativa para a Fundatec ela é falsa, tá? Porque a navegação anônima, ela simplesmente não salva a navegação anônima, privativa, no Mozilla Firefox, ou qualquer outro tipo de navegação assim, anônimo de qualquer outro navegador. Ele não salva dados de navegação, cookies, cache, histórico de navegação, histórico de downloads, dados inseridos em formulários e tal. Se tem um administrador de rede, ele consegue ver o que vocês estão navegando no navegador, tá?
Então, essa afirmativa, de forma geral, para a Fundatec, já caiu outras questões da Fundatec relativa a isso, que eles deram falso, deram como incorreta, tá? Aqui deram como correta e é o gabarito definitivo. Aí, não sei, é a Universidade do Unipampa, se não me falha a memória, é a questão desse concurso. Não sei se as pessoas não entraram com recurso e tal, enfim. Ao encaminhar um e-mail através do Gmail, é possível colocar endereços em cópia oculta. Certo? Eu nem vou entrar muito a fundo, porque o último edital da Polícia Civil não caiu esse tipo de conteúdo, né? Mas esses dois aqui é verdadeiro, tá? E o gabarito aqui vai ser letra C de casa, verdadeiro, tá? Apenas um parênteses para aquela questão ali da navegação anônima. Se fosse falso, ó, já dei o gabarito sem querer aqui, mas se fosse falso, o terceiro teria que ser falso. Ó, verdadeiro, verdadeiro, ó, não temos o gabarito, deveria ser anulada essa questão. A figura mostra a janela principal do Google Chrome que acabou de ser aberta, a partir de qual se pretende pesquisar dados sobre o município de Bagé. Depois que esse navegador for utilizado a sua janela fechada, pode salvar que ele não salvará. É uma janela do Google Chrome e através desse ícone a gente pode saber, a gente reconhece que ele está utilizando a navegação anônima do Google Chrome, que esse é o ícone de navegação anônima do Google Chrome. Tá? A Fundatec ela bate bastante nessa tecla, tem aquele conceito da janela, das abas, bate bastante nessa tecla do conceito de navegação anônima, privativa, certo? Ao fechar então essa seção, ao fechar essa janela, ele não salvará o histórico de navegação, sim. Cookies, sim, não salvará. Informações inseridas em formulários. 1, 2 e 3, correto. Então a gente vê que a Fundatec cobra bastante isso. É o tipo de conceito que tu pode estudar, que tu pode exercitar, que ele é um padrão para todos os navegadores, o funcionamento. Pode mudar atalho de teclado, que é a navegação anônima aqui no Google Chrome é Ctrl+Shift+N, o atalho para abrir essa navegação. Navegação privativa no Mozilla Firefox é Ctrl+Shift+P, no Internet Explorer também é Ctrl+Shift+P. Essa navegação no Mozilla Firefox se chama navegação privativa. No Internet Explorer e no Edge, essa navegação se chama navegação in private. O funcionamento é o mesmo, não vai salvar esses dados de navegação, ok? É o tipo de coisa, então, que não se apega tanto. Muito difícil, por exemplo, o Google Chrome realizar uma alteração e modificar esse símbolo. Esse símbolo já é muito conhecido, já é bem padrão dentro do Google Chrome. Mas tem algumas coisas de visuais que vocês não precisam se apegar tanto nesse momento. Essa questão mais visual, se atentem mais quando tiverem o edital publicado, tá? Número 3. Com base na figura 3, podemos afirmar que está sendo utilizada a janela privativa. É uma tela do navegador Mozilla Firefox. Sim, está sendo utilizada a navegação privativa aqui, a janela privativa. Este é o ícone da janela privativa e que muito difícil o Mozilla Firefox irá alterar isso. Essa já é a versão atualizada. Essa questão já está atualizada de acordo com agora, com o lançamento dessa questão, tá? Do lançamento desse vídeo. Está sendo utilizada a janela privativa, sim. Aí vem aquele conceito que eu falei lá no início. Ó. Existem várias janelas abertas. Não se pode afirmar. Tá? Por quê? Porque não temos a barra de ferramentas, barra de tarefas ali do sistema operacional, provavelmente o Windows. Né? A gente não tem para ver ali quantas janelas estão abertas. O que a gente consegue afirmar, que a gente tem pelo menos, no mínimo, uma janela, isso é certo, e temos várias guias ou abas abertas, ok? Então, existem várias janelas abertas, errado. As últimas pesquisas realizadas foram nos sites Introdução do Firefox, Fundatec e GHC. Foi uma questão aplicada para concurso do Grupo Hospitalar Conceição. Últimas pesquisas, ele está se tratando disso aqui, ó. Isso aqui não é pesquisa. Essa barrinha que está aqui é a barra de favoritos. Então, quer dizer que está adicionados aos favoritos Introdução do Firefox, Fundatec e GHC. Ele está tentando confundir porque, ó, pesquisas, e está na barra aqui o logotipo do Google. Por quê? Porque foi adicionado ao favorito uma pesquisa realizada no Google com os termos GHC. Não quer dizer que é uma pesquisa, que isso aqui é o histórico de pesquisa, né? Está errado, então. As últimas pesquisas, errado. Apenas a 1 está correta. Letra A é o gabarito desta questão, ok? Número 4. Sobre o Mozilla Firefox, analise as assertivas abaixo.
Primeiro, é possível desativar cookies de terceiros para impedir alguns tipos de rastreamento por assinantes. Isso aqui está, Romanos 1 está correto. Cookies são os dados de usuários, né? Por exemplo, quando tu está acessando um site, digamos, de compras, e tu coloca o teu CEP para calcular o frete da tua compra e tal, esse teu CEP ele vai ficar salvo nos cookies, tá? Então, se tu está utilizando navegação anônima, por exemplo, esse é um tipo de dados de formulários de cookie que não é armazenado, tá? Mas se tu está utilizando a navegação tradicional de qualquer navegador, isso fica salvo nos cookies. Existem alguns hackers, tal, golpistas, que rastreiam essas informações, tá? Porque além disso, existem outras informações que os cookies armazenam e existem rastreios, né? As pessoas conseguem rastrear suas informações através dos cookies. Então, é possível sim desativar esses cookies, tá? Ele avisa quando você está digitando uma senha em um site inseguro, sim. O que a banca pode trazer aqui, se não me falha a memória, foi o Fundatec, mas, enfim, nesse tipo de questão pode aparecer a afirmativa que o navegador vai te impedir de fazer essa inserção, né? Se tu está inserindo uma senha, se tu está num site inseguro, que o navegador vai te impedir de acessar esse site, vai te impedir de navegar, de fazer qualquer coisa nesse site, vai estar errada, tá? Porque o navegador não te impede de nada. Ele simplesmente te mostra um aviso, tu clica OK, continuar e tal, que tu vai declarar que tu está pondo é por risco teu, tá? Mas ele não vai te impedir de nada. Até porque existem algumas falhas, tem certificados digitais. Certificados digitais é uma forma como se fosse uma identidade, né? Então, quando tu está acessando o YouTube, tu vê que é ali perto da barra de endereços existe aquele cadeadinho, né, do navegador. Significa, então, que o YouTube está utilizando um certificado digital válido. Isso significa que tu está acessando youtube.com e esse site realmente é de quem diz ser. Né? Ou pode ser uma loja, americanas.com, tu entra, primeira coisa que tu tem que ver é se está seguro, se está com uma assinatura digital válida, né? Um certificado digital válido ali. Para ter certeza que aquele site realmente é daquela entidade que está falando. Mas existem algumas questões, por exemplo, uns meses atrás, esses certificados digitais eles têm prazo de validade e os sites, as entidades têm que renovar seus certificados digitais como se fosse sua carteira de motorista, por exemplo. E existem alguns certificados que estão desatualizados e acontecem falhas e o navegador aparece alguns avisos de insegurança, sendo que o site é seguro mesmo assim, certo? Então ele não vai te impedir por conta disso, mas ele vai te mostrar um aviso para que tu esteja ciente. Romanos 3, utilizando a navegação privativa, sua identidade é invisível na internet, ó. Vejam, está errado essa questão aqui. A gente viu aquele anteriormente lá que teve uma assertiva, que teve uma afirmação semelhante a essa que estava correta. Agora essa aqui, gabarito oficial da banca, está errada, né? Por mesma explicação que eu dei lá, né? Tu não fica invisível na internet. A única coisa que essa navegação vai fazer é quando tu fechar, ele vai limpar os cookies, limpar cache, ele não vai salvar essas coisas no histórico de navegação do navegador. Então, estão corretos letra D de dado 1 e 2, a 3 está errada. Questão número 5. Não é tão comum, eu trouxe aqui apenas para a gente estudar, mas não é tão comum que a Internet Explorer nas provas da Fundatec, tá? No Internet Explorer 11, como se chama o filtro que ajuda a identificar sites de phishing e malware, relatados e a tomar decisões bem fundamentadas sobre downloads? Phishing Block, Internet Screen, Bubble Fish, Smart Screen ou não existe esse filtro? E o gabarito dessa questão, letra D de dado, o conceito está correto aqui, tá? Esse filtro também existe do navegador, o Microsoft Edge, certo? Lá do novo navegador da Microsoft, o navegador padrão do Windows 10. Não é comum da Fundatec, mas quem sabe até sai o edital da Polícia Civil pode mudar avaliador, pode mudar um pouquinho a metodologia, tá? Mas é interessante que tu estude também um pouco o Edge, porque ele é um software padrão do Windows 10 e possivelmente a tua prova venha cobrar o Windows 10, tá? Então tu tem que estudar sim, mesmo que não caia lá navegadores, né? Esteja lá no edital navegadores, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, não esteja explícito lá o Edge é um recurso
nativo padrão do Windows 10. Então está dentro do sistema operacional, tá? E esse filtro Smart Screen, ele existe também da versão atualizada do Microsoft Edge, em que ele vai te avisar de sites inseguros, phishing, né? Phishing é aquele tipo de golpe que o golpista, ele vai te tentar induzir a dar os teus dados. Pode ser, por exemplo, o phishing mais comum, a gente recebe por e-mail aquela questão de atualize seus dados bancários, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, enfim, qualquer outro banco, né? É o tipo de phishing mais comum, tu receber uma mensagem de e-mail com link, atualize seus dados. Aí tu entra no site, tu coloca teus dados, tua conta corrente, tua senha e tal, aquilo lá. E aquilo ali não vai de fato para a entidade, não vai para o banco, aquilo vai para um golpista, tá? Isso é o phishing. E o navegador, o Internet Explorer 11, o Edge, possuem recursos para te avisar, esse site não é seguro, isso aqui possivelmente é um golpe de phishing, certo? Então finalizamos aqui essas questõezinhas. Reforçando, estuda essa questão mais conceitual, que é semelhante a qualquer outro navegador, não se apega tanto nas partes visuais, ok? Encerramos aqui então esse videozinho, o próximo vídeo é sobre o LibreOffice. Não esqueça de me seguir no Instagram, aqui a gente tem mais vídeos no canal e também não esquece de se inscrever no canal. Até mais!